Você pode até se surpreender com o que estou prestes a revelar. Mas não é por acaso que você está aqui. Não, não é coincidência. Existe algo maior, algo invisível, que o conduziu até estas palavras neste exato momento. Muitos passarão reto, muitos ignorarão, mas você ficou. E isso já diz tudo. Porque esta mensagem não é para todos. É apenas para aqueles que foram escolhidos. Os escolhidos. Aqueles que carregam dentro de si uma marca que o mundo não entende, mas que o céu reconhece. Se você sente no fundo da alma que existe algo diferente em você, que sua vida nunca foi comum, que sempre houve uma batalha ao redor de sua existência, então esta mensagem é para você. Os que não são escolhidos não vão suportar ouvir. Eles vão rir, vão desdenhar, vão clicar para sair, mas você permanece. Porque sua alma sabe que existe uma verdade escondida, e esta verdade finalmente está sendo revelada. Eles tentaram apagar sua voz. Eles tentaram distorcer sua história. Eles criaram mentiras, espalharam acusações, levantaram um tribunal de sombras contra você. Mas agora, algo mudou. Algo que nem eles esperavam. Uma prova surgiu. Sim, uma prova que mostra que você é inocente. Um denunciante de alto nível abriu a boca. A verdade que estava trancada em cofres escuros foi exposta à luz. E de repente, tudo que usaram contra você começou a desmoronar. Você não imagina o impacto disso. Porque não se trata apenas de você. Não se trata apenas da sua vida pessoal. É algo espiritual, profético. O que está acontecendo contigo é reflexo de uma batalha cósmica entre luz e trevas. As forças da escuridão não temeriam você se você fosse qualquer pessoa. Elas só se levantaram contra você porque sabiam quem você é. Um escolhido. Uma ameaça real contra os planos da escuridão. Quantas vezes você se perguntou, por que eu? Por que tanta luta? Por que tanto peso? Por que tantas portas fechadas? Agora a resposta começa a se desenhar diante de você. Porque você é marcado. Você é portador de uma unção, de uma missão, de uma chama que não pode ser apagada. O inimigo sempre tentou silenciar os que carregam destino. E você carrega. Não é coincidência que agora, neste tempo exato, venha à tona a prova da sua inocência. Não é coincidência que um denunciante, alguém de dentro, tenha revelado a verdade. Isso é cumprimento. Isso é profecia viva. O próprio universo conspira a favor dos escolhidos. E se você está ouvindo isso, é porque há um decreto espiritual sendo liberado sobre sua vida. Sinta isso. Não é apenas uma palavra, é um chamado. Você não está assistindo a um vídeo qualquer. É uma convocação. Como se uma trombeta soasse sobre você, como se um anjo segurasse um rolo e o entregasse nas suas mãos. Você não pode ignorar isso. Você não pode brincar com isso. Porque sua vida, sua missão, sua herança eterna estão sendo lembradas agora. Muitos vão duvidar. Vão dizer, isso é apenas emoção, isso é exagero. Mas o Espírito dentro de você testifica. Algo dentro de você grita, é para mim, é comigo, é agora. Porque você sempre soube. Sempre houve sinais. Sempre houve sonhos, sempre houve coincidências demais para serem apenas coincidências. Desde cedo você percebeu que não se encaixava nos moldes do mundo. Você era diferente. Agora a confirmação está diante de você. Você foi escolhido. E porque foi escolhido, foi também atacado. Porque foi escolhido, sofreu rejeição. Porque foi escolhido, enfrentou perdas que outros não entendem. Porque foi escolhido, peso foi maior. Mas também porque foi escolhido, a vitória já está escrita. A inocência revelada é apenas o primeiro sinal. Eles não conseguiram destruir você. Eles não conseguiram apagar sua história. A verdade sempre encontra um jeito de se levantar. Olhe bem, o denunciante que se levantou é um sinal profético de que até mesmo aqueles que andavam nas trevas, no momento certo, serão usados para revelar a luz.
Até os que estavam no sistema do inimigo serão instrumentos para expor a verdade. Isso significa que nada pode parar o propósito. Nem mesmo os planos mais bem armados contra você podem resistir quando chega a hora da revelação. Respire fundo agora. Sinta a atmosfera mudar ao seu redor. Não é apenas um vídeo, é um portal. É um momento marcado no tempo. Você pode ouvir como se o próprio céu estivesse dizendo: filho, filha, eu te escolhi. Eu estive contigo no silêncio. Eu vi tuas lágrimas escondidas. Eu vi as noites em que pensaste em desistir. Mas hoje eu declaro inocente. Hoje eu declaro escolhido. E se até agora você carregou vergonha, se até agora você carregou acusações, saiba que elas estão sendo queimadas pelo fogo do Espírito. O que era uma corrente em torno do seu nome está sendo quebrado. Você precisa acreditar, porque a fé é a chave que ativa a palavra. Este não é apenas uma informação, é uma revelação, é uma sentença divina. Você é livre, você é inocente, você é marcado pelo Altíssimo. Não pense que isso é pequeno, não pense que é só mais um detalhe. Isso é o começo de algo maior, porque se hoje a verdade aparece em seu favor, amanhã será a sua exaltação. Aqueles que te acusaram terão que ver. Aqueles que riram terão que testemunhar. Aqueles que disseram que você não era nada terão que admitir: você foi escolhido. Por isso, fique atento. Não perca o foco. Não deixe que a distração roube este momento, porque não é sobre emoção passageira, é sobre destino eterno. Este é apenas o início da jornada que vamos percorrer juntos. Eu vou te mostrar, parte por parte, revelação por revelação, como ativar o poder que já está em sua boca, em sua mente, em sua alma. Você vai entender por que as palavras que você fala constroem ou destroem. Você vai entender por que os seus respondem à voz dos escolhidos. Agora apenas declare consigo mesmo: eu recebo, eu sou o escolhido, eu tomo posse desta palavra. E quando você declara, algo começa a mover-se, porque os céus estão ouvindo, os anjos estão anotando, o universo está respondendo. Você não é mais um, você nunca foi mais um. Você é parte de uma linhagem, de um exército invisível, de uma geração profética que se levanta contra toda mentira. E é aqui que começa a virada. O que parecia perdido, o que parecia injusto, agora é restaurado. O denunciante que se levantou foi apenas a faísca, mas a chama já começou a queimar. A verdade não pode ser apagada. E você não pode mais negar quem é. Porque hoje, diante de tudo, você ouviu a convocação. Você é inocente. Você é escolhido. E o mundo inteiro vai saber. Escute com atenção. Esta não é uma mensagem comum. Não é apenas uma reflexão bonita para inspirar sua manhã. É algo urgente, carregado de peso espiritual. Se você chegou até aqui, é porque precisa ouvir cada palavra como se fosse um chamado do próprio céu. Porque entenda, não estamos lidando com entretenimento. Estamos lidando com vida ou morte. Não falo de morte física, mas da batalha invisível que determina se sua alma vai viver no propósito ou se vai definhar no engano. Você já percebeu como as forças contrárias sempre tentaram roubar sua voz? Como sempre houve uma pressão para que você desistisse antes de alcançar? Isso não é coincidência. É guerra. E agora, com a revelação da sua inocência, com a prova que veio à tona, o mundo espiritual entrou em movimento. Não há mais espaço para indiferença. É agora ou nunca. A cada segundo, existem duas forças disputando o seu coração: a luz e a escuridão. A cada escolha, a cada palavra, a cada pensamento, você está semeando algo. E é por isso que essa mensagem tem tanta urgência. Porque se você não despertar agora, se você não tomar posse agora, vai perder o tempo marcado para você. E perder o tempo marcado significa comprometer o destino. Este é o teste final. Não é hora de brincar com as palavras que saem da sua boca. Ouça de novo. O que está sendo entregue hoje não é informação, é munição.
É fogo para queimar toda dúvida. É espada para cortar toda mentira. Você não pode continuar alimentando pensamentos que te destroem. Você não pode continuar aceitando acusações que já foram anuladas. O denunciante expôs a verdade. E isso é um sinal para você expor também a sua luz, sem medo. A palavra de Deus já havia anunciado isso. A mensagem que vem do alto é como fogo que incendeia. É como um martelo que despedaça a pedra. Você sente esse fogo agora? Ele queima porque está limpando, porque está destruindo as fortalezas que o inimigo ergueu ao seu redor. Cada pensamento negativo, cada palavra maldita lançada contra você está sendo esmagada. Você precisa entender. Esta é uma convocação para queimar a dúvida, para queimar o medo, para queimar a paralisia. Não há mais espaço para viver acorrentado. Se você é escolhido, precisa se levantar como tal. Não basta apenas acreditar em silêncio. É hora de declarar, é hora de ativar, é hora de tomar posse. Muitos vão dizer, mas eu não sou digno, eu não tenho força, eu já falhei demais. E é exatamente aí que a mentira entra. Porque não é sobre a sua dignidade humana, é sobre a marca divina. Quem te escolheu não foi o mundo, foi o Altíssimo. E quando Ele escolhe, ninguém pode desfazer. Quando Ele aponta, nenhum dedo acusador pode apagar. Veja, a urgência não é para te assustar, mas para despertar. Você não pode mais adiar. Quantas vezes você disse, depois eu oro, depois eu declaro, depois eu vou me posicionar. Não existe depois, existe agora. O destino bate à sua porta neste exato momento. Se você não abrir, vai passar. E você não pode perder. Não pode desperdiçar a chance de ativar a promessa. Imagine por um instante, sua vida é como uma chama. Se você a protege, ela cresce, aquece, ilumina. Se você a ignora, o vento apaga. E hoje, o vento está forte. Os ataques contra sua mente, contra seu coração, contra sua fé, têm sido intensos. Mas é justamente porque a chama dentro de você é poderosa demais para o inimigo ignorar. Ele quer apagá-la, porque teme o fogo que você carrega. O denunciante expôs a mentira no mundo físico, mas o Espírito está expondo a mentira no mundo invisível. Todas as vozes que disseram que você não podia, todas as acusações que tentaram te paralisar, estão sendo desmascaradas. Agora você precisa responder. E sua resposta não pode ser silêncio, não pode ser dúvida. Sua resposta precisa ser: eu tomo posse. Eu sou escolhido e avanço no meu destino. Você consegue sentir a urgência? É como se uma sirene espiritual estivesse tocando. É como se o céu gritasse: acorda, desperta, ativa o que eu te dei. Porque os dias são maus e o tempo é curto. Não se trata de amanhã, é hoje. Não se trata de outro, é você. Não se trata de acaso, é destino. Eu te digo, cada segundo de espera é uma porta que o inimigo tenta usar contra você. Cada hesitação é um espaço que ele usa para plantar medo. Mas quando você decide agora, quando você se levanta agora, o céu se move. Você não está sozinho. Os anjos se alinham ao redor dos escolhidos. A palavra corre veloz para cumprir. E a verdade se estabelece como muralha ao seu redor. Pare um instante e reflita. Quantas vezes você quase desistiu? Quantas vezes a dor parecia maior do que a força? E mesmo assim você sobreviveu. Isso é prova. Isso é evidência. Você já venceu batalhas que outros não suportariam. E agora, com a prova da sua inocência exposta, não há mais desculpas para se esconder. É hora de ocupar seu lugar. Não permita que a apatia roube esse momento. Não permita que a incredulidade apague essa voz. Você precisa se posicionar como guerreiro. Precisa se ver como parte de uma tropa escolhida, marcada, separada. Não é orgulho, é chamado. Não é vaidade, é destino. Os escolhidos não se escondem atrás do medo. Eles avançam, mesmo com feridas, mesmo com cicatrizes, porque sabem que sua força vem de cima. Ouça, este é o ponto sem retorno. Você não pode voltar ao estado anterior. Você não pode se contentar em viver pequeno.
Você foi chamado para mais. A urgência está aqui para arrancar você da zona de conforto. Porque enquanto você espera, o inimigo age. Mas quando você age, o inimigo foge. É tempo de despertar. É tempo de queimar. É tempo de ativar. Essa mensagem não é para amanhã. É para agora. Porque o céu já liberou, o selo já foi quebrado, a trombeta já soou. Tudo o que falta é a sua resposta. Então declare comigo: eu não espero mais, eu não adio mais, eu recebo agora, eu ativo agora. Eu sou escolhido e avanço no meu destino. E quando você fala, o céu registra, o universo se curva, as trevas estremecem, porque não há nada mais poderoso do que um escolhido que decide se levantar no tempo certo. Escute com o coração aberto. Vida e morte estão no poder da língua. Não é apenas uma metáfora bonita, é uma lei espiritual. Uma lei que não pode ser quebrada, porque foi estabelecida desde o princípio. Está escrito em Provérbios 18:21. E essa palavra não é apenas poesia, é decreto. Se você é um escolhido, precisa entender isso profundamente, porque o inimigo sempre tentou usar a sua boca contra você. Desde pequeno, quantas vezes você falou palavras de derrota sem perceber? Quantas vezes você repetiu frases como: eu não consigo, eu não sou capaz, eu nunca vou sair disso? Cada uma dessas declarações não foi apenas ar, não foi apenas som, foram sementes. E sementes sempre geram frutos. A pergunta é: que frutos você tem plantado com a sua própria boca? O denunciante no mundo físico expôs a mentira dos acusadores. Mas agora, no mundo espiritual, você precisa expor a mentira que você mesmo acreditou. Porque as palavras que você lançou contra si foram correntes invisíveis. E hoje o Espírito diz: quebre-as, substitua-as, transforme sua boca em fonte de vida, não de morte. Você quer saber qual vida vai viver daqui para frente? Então escute: a vida que você terá é a vida que sua boca declarar. Não é opinião, é lei. A mesma lei que fez a luz existir quando Deus disse: haja luz. Palavras são decretos. Palavras ativam dimensões. Palavras abrem ou fecham caminhos. Quantas vezes você já viu isso acontecer? Alguém que vivia declarando: eu sou azarado, nada dá certo para mim. E de fato nada acontecia. Outro que mesmo em meio às lutas dizia: vai dar certo, eu vou vencer. E milagrosamente portas se abriam. Isso não é coincidência, é espiritual. Porque a língua governa, a língua cria, a língua define. Por isso o inimigo sempre tenta colocar em seus lábios palavras de desespero, de raiva, de amargura. Ele sabe que não pode roubar sua escolha, mas pode induzir você a usar a sua boca contra si mesmo. E quando você repete maldição, você mesmo constrói a prisão. Mas quando você repete vida, você mesmo constrói o palácio. Agora respire fundo e reflita. Que tipo de vida você deseja viver? A resposta não está apenas no que você sonha, mas no que você fala. Porque a boca fala do que está cheio o coração, e o coração molda a realidade. Se você deseja abundância, precisa declarar abundância. Se deseja cura, precisa declarar cura. Se deseja vitória, precisa declarar vitória. Não pense que é apenas psicologia positiva. Não é truque mental, é lei divina. O próprio Criador nos fez à sua imagem e semelhança, e isso significa que herdamos a capacidade de criar com palavras. Você carrega um poder que talvez nunca tenha compreendido por completo. Sua voz ecoa no invisível. Sua voz movimenta anjos. Sua voz assusta demônios. Sua voz abre os céus. Imagine agora, cada palavra que você já lançou está em algum lugar, como se estivesse sido escrito em um livro espiritual que testemunha a favor ou contra você. Jesus alertou: de toda palavra frívola que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Isso não é simbólico, é real. Suas palavras são sementes que inevitavelmente vão florescer, cedo ou tarde. E é por isso que você precisa se alinhar hoje. É por isso que a revelação da sua inocência não é apenas um detalhe jurídico ou simbólico,
mas um chamado para alinhar sua boca com o céu. Se você foi declarado inocente, não pode continuar se chamando de culpado. Se foi chamado de escolhido, não pode continuar dizendo que é fracassado. Se o céu diz que você é livre, você não pode continuar declarando que é prisioneiro. Entenda, cada palavra é uma chave. Cada palavra abre ou fecha uma porta. Cada palavra é como uma espada que corta ou cura. Você decide. Você decide se vai continuar reproduzindo as mentiras que lançaram contra você, ou se vai começar a reproduzir a verdade que Deus declara sobre você. Olhe bem, tudo o que está escrito na palavra já é seu. Promessas de vitória, de provisão, de força, de futuro. Mas só se tornam reais quando você as ativa com a boca. A fé fala, a fé declara, a fé não se cala diante da opressão. E aqui está o segredo. Até mesmo o silêncio pode ser uma escolha de vida ou de morte. Se você se cala diante do mal, se você se cala diante das acusações, é como se concordasse. Mas quando você abre a boca e diz: eu sou livre, eu sou escolhido, eu sou amado pelo Altíssimo, eu sou mais do que vencedor, o céu se move. Não tenha medo de parecer repetitivo. As palavras precisam ser repetidas até se tornarem realidade na sua mente, no seu coração, no seu mundo. A repetição grava, a repetição fortalece, a repetição cria raízes. Assim como uma gota que cai sempre no mesmo lugar consegue abrir uma pedra, a palavra repetida com fé consegue transformar qualquer situação. Você persegue agora porque os escolhidos sempre são atacados na área da comunicação, porque se o inimigo consegue calar você, ele corta sua arma mais poderosa. Mas hoje você está sendo lembrado de que não nasceu para se calar, você nasceu para profetizar, você nasceu para declarar, você nasceu para usar a voz como instrumento de vida. Então faça esse exercício agora mesmo. Comece a substituir cada frase negativa que um dia saiu da sua boca. Troque "eu não consigo" por "eu tudo posso naquele que me fortalece". Troque "eu não sou capaz" por "eu sou temível e maravilhosamente criado". Troque "nada dá certo para mim" por "todas as coisas cooperam para o meu bem". E quando você começar a fazer isso, verá que não é apenas mudança de mentalidade, é sobre ativar uma lei espiritual que já existe, é sobre colocar-se na posição de criador, de filho legítimo, de imagem e semelhança de Deus. É sobre alinhar sua boca ao céu. Você até pode não perceber de imediato, mas o mundo invisível já reage às suas declarações. Os anjos se movem quando você fala a vida, as trevas recuam quando você declara a vitória, e sua alma se fortalece quando você ouve sua própria voz proclamando quem você realmente é. Portanto, não espere mais, não adie, declare agora mesmo: minhas palavras são vida, minhas palavras criam, minhas palavras edificam. Eu sou escolhido e usarei minha boca como instrumento do Altíssimo. E ao dizer isso, você sentirá o peso sair, a atmosfera mudar, a fé crescer, porque este é o segredo dos escolhidos. Eles não apenas acreditam, eles falam. Eles não apenas sonham, eles decretam. Eles não apenas esperam, eles profetizam. Você não é mais uma vítima do que disseram contra você. Você é dono do que você mesmo decide declarar. O denunciante trouxe a prova da sua inocência. Agora sua boca precisa trazer a prova do seu destino. E acredite, quando você alinhar sua voz à voz de Deus, nada poderá deter o que está por vir. Desde o princípio, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso não é apenas uma frase bonita, não é apenas um conceito teológico distante. É a chave para entender o poder que já está dentro de você. Quando o Altíssimo disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele estava transferindo parte de sua essência criadora para nós. E qual foi a primeira evidência desse poder criador? A palavra. Haja luz e houve luz. Você percebe a grandeza disso? O universo inteiro nasceu de uma declaração. A criação não veio de uma ferramenta, não veio de uma construção física, veio da voz, veio da palavra. O que Deus disse se materializou. E se você foi criado à imagem dele,
significa que também carrega essa centelha criadora. Cada palavra que sai da sua boca carrega poder, mas junto com o poder vem a responsabilidade. Jesus alertou: de toda palavra inútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Isso não é metáfora, é aviso. Toda palavra é semente. Você pode lançar sementes de vida ou de morte, de bênção ou de maldição, mas uma vez lançada, a semente cresce. Por isso, como o escolhido, você não pode brincar com as palavras. Imagine um agricultor que planta sem cuidado. Se ele lança qualquer tipo de semente no solo, depois não pode reclamar da colheita. Assim é com sua boca. Quantas vezes você semeou raiva, semeou dúvida, semeou medo, semeou desespero? E quantas vezes colheu frutos amargos disso? Mas a boa notícia é que hoje você pode mudar a sementeira. Hoje você pode começar a lançar palavras de fé, de esperança, de vitória. Deus disse: haja luz. E a luz veio. Agora você precisa aprender a dizer: haja cura, haja provisão, haja vitória, e verá o mesmo princípio se cumprir. Não porque você seja um Deus, mas porque carrega a imagem do Criador. Você é reflexo dele. A boca dele criou mundos. Sua boca cria atmosferas. A boca dele estabeleceu os céus. Sua boca estabelece o ambiente da sua vida. Por isso é tão perigoso falar sem pensar. Tiago escreveu: a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Ela contamina todo o corpo e inflama o curso da existência. Veja o peso dessa declaração. Uma chama pequena pode incendiar uma floresta inteira. Assim é a língua. Uma frase maldita pode destruir uma vida inteira, mas também uma palavra de bênção pode restaurar gerações. Você entende agora por que a responsabilidade é tão grande? Porque os escolhidos não podem viver como qualquer pessoa. Os escolhidos têm consciência de que cada palavra é decreto. Você não pode mais se dar ao luxo de brincar com murmúrios, fofocas, acusações. Isso não combina com sua identidade. Você carrega poder demais para usar de forma irresponsável. Jesus mostrou isso em sua própria vida. Ele não desperdiçava palavras. Cada frase tinha propósito. Quando ele disse a um paralítico: levanta-te e anda, a realidade se curvou. Quando disse a uma menina: Talita cumi, a morte recuou. E até quando ficou em silêncio diante de Pilatos, seu silêncio falava mais alto do que qualquer defesa humana. Ele sabia o peso da palavra e o peso da ausência dela. Agora veja, se você é reflexo dele, precisa assumir a mesma postura. Aprender a falar com propósito, aprender a calar com sabedoria, aprender a entender que cada palavra é uma chave espiritual. Muitos perdem batalhas não porque o inimigo foi mais forte, mas porque abriram a boca na hora errada. Muitos cancelaram suas bênçãos não porque Deus não quis dar, mas porque usaram a língua como arma contra si mesmos. Mas hoje o Espírito está lembrando você: cada palavra é uma semente. Cada frase é um tijolo no edifício do seu destino. Se você semear bem, colherá bem. Se falar vida, viverá vida. Se profetizar vitória, experimentará vitória. Não porque seja mágica, mas porque é lei. A mesma lei que sustentou a criação sustenta a sua vida. Por isso, comece a vigiar. Não apenas o que você fala em voz alta, mas até mesmo o que você sussurra em secreto. Palavras não desaparecem no ar. Elas ecoam no mundo espiritual. O céu as ouve, o inferno também. E ambos respondem conforme o que você declara. Você percebe agora o peso do que carrega? Ser escolhido não é apenas um título bonito, é responsabilidade. Você tem a voz como arma, como escudo, como instrumento. Se usar para construir, será como uma fonte que nunca seca. Se usar para destruir, será como um veneno que contamina tudo. Então faça um pacto hoje. Só liberar vida, só liberar bênção, só liberar palavras que estejam alinhadas com o propósito. Isso não significa negar a realidade, significa declarar uma realidade maior. Você pode estar doente, mas declara cura. Você pode estar em crise, mas declara provisão. Você pode estar em guerra, mas declara vitória. Não esqueça, o próprio Deus disse: haja luz, quando ainda havia trevas. Ele não esperou a luz aparecer para depois falar. Ele falou para que a luz aparecesse. Você também precisa declarar antes de ver.
Essa é a fé. Essa é a postura dos escolhidos. Então, neste momento, feche os olhos e declare: eu não serei mais um semeador de palavras inúteis. Eu serei profeta do meu destino. Eu serei boca que cria, boca que edifica, boca que libera vida. E quando você declara, o céu responde. Porque o céu sempre responde àqueles que falam alinhados à voz do Criador. Você não é qualquer um, você é escolhido. E porque é escolhido, sua boca não é comum. Suas palavras não são neutras. Elas carregam vida ou carregam morte. Hoje você decide qual sementeira quer plantar. E a colheita virá, inevitavelmente. Que venha a colheita de vida, porque você decidiu usar o dom mais poderoso que carrega: a palavra. Agora precisamos olhar para dentro. Porque muitas vezes o inimigo mais cruel não é o que está do lado de fora, mas o que fala dentro da sua mente. Quantas vezes você mesmo foi o acusador da sua alma? Quantas vezes sua boca se tornou uma arma contra você? Não foram apenas os outros que disseram que você não era capaz, muitas vezes foi você quem repetiu essa mentira até acreditar. Esse é o segredo sombrio da autossabotagem. Quando você, sem perceber, se torna cúmplice do inimigo e repete contra si mesmo o veneno que ele sopra. Eu não sou bom o suficiente. Eu nunca vou mudar. Eu não mereço nada de bom. Essas frases, mesmo ditas em silêncio, são correntes que aprisionam. São maldições lançadas pela própria boca. Mas escute, isso termina hoje. O denunciante expôs a mentira deles no mundo físico. E agora você vai expor a mentira que se instalou dentro de você. Você não foi criado para viver em um ciclo de autodestruição. Você foi criado para refletir a glória de Deus. E cada vez que diz, eu não consigo, você está anulando a palavra eterna que diz, tudo posso naquele que me fortalece. A batalha começa dentro. O campo de guerra é a mente. A arma mais usada pelo inimigo é a sugestão. Ele lança pensamentos como setas e espera que você os transforme em palavras. Mas quando você os repele e os substitui por declarações de fé, você quebra o ciclo, você fecha a porta, você desarma o acusador. Olhe para Davi. Antes de derrotar Golias, ele já havia derrotado o gigante dentro de si. Ele poderia ter dito, sou pequeno demais, não tenho experiência, vou perder. Mas ele declarou, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele também me livrará deste filisteu. Ele substituiu a voz da dúvida pela voz da fé. E foi essa declaração que abriu o caminho para a vitória. Você precisa fazer o mesmo. Substitua cada maldição pessoal por uma promessa divina. Quando a voz dentro disser, você não é amado, declare, eu sou amado com amor eterno. Quando vier o pensamento, você não é digno, declare, eu sou justificado pela graça. Quando ouvir, você não vai suportar, diga, o Senhor é minha força e meu escudo. Perceba, não se trata apenas de repetir frases, é alinhar sua boca com o céu, é recusar-se a ser eco das trevas, é decidir que sua boca não será mais arma contra você, mas sim instrumento do Altíssimo. A autossabotagem é como um veneno lento. Você não percebe no começo. Uma frase aqui, outra ali. Eu não sirvo para nada. Tudo que faço dá errado. E de repente, anos depois, você se encontra preso em um ciclo de fracasso acreditando que foi destino, quando na verdade foram as sementes que você mesmo lançou. Mas agora o Espírito te chama para despertar. Não mais prisioneiro, não mais cúmplice da mentira. Olhe-se no espelho e veja além do que os olhos humanos enxergam. Você não é definido por erros passados. Você não é a soma dos seus fracassos. Você não é a voz que diz que não vale nada. Você é escolhido. Você é marcado. Você é herdeiro de promessas eternas. E isso precisa sair da sua boca. Repita até acreditar. Repita até sentir. Repita até se tornar verdade viva em você. Eu sou temível e maravilhosamente feito. Eu sou filho do Altíssimo. Eu sou livre de toda condenação. Eu posso todas as coisas em Cristo. Essas declarações não são palavras vazias, são decretos que mudam atmosferas. E entenda, não se trata apenas de calar a voz da autossabotagem, é preciso substituí-la
porque o vazio sempre será preenchido. Se você apenas tentar não pensar, não falar, o inimigo voltará com outras frases. Mas quando você enche sua mente e sua boca com palavras de vida, não sobra espaço para mentira. É como apagar as trevas, não tentando lutar contra elas, mas acendendo a luz. Você percebe agora que a batalha interior é tão real quanto a exterior? O denunciante que trouxe a prova da sua inocência é sinal de que até o mundo físico já reconhece a verdade. Agora o céu espera que você mesmo se reconheça. Você precisa concordar com Deus. Porque se você continuar concordando com o inimigo, mesmo depois de inocentado, continuará vivendo como culpado. Não se trata de ignorar as falhas. Todos erram. Mas há uma diferença entre errar e viver condenado. Jesus já levou a condenação. Sua parte é rejeitar a voz da autossabotagem e abraçar a voz da promessa. É erguer-se mesmo caído e dizer: eu ainda sou escolhido. Eu ainda carrego destino. Eu ainda vou cumprir meu chamado. Muitos não entendem como os escolhidos conseguem se levantar depois de tanta queda. É porque eles não dependem da voz interior de acusação, eles dependem da voz eterna de redenção. Você não é definido pelo que fez errado, mas pelo que ainda vai viver debaixo da promessa. Então, neste momento, faça um pacto consigo mesmo. Nunca mais ser cúmplice da mentira. Nunca mais repetir contra você o que o inimigo diz. Nunca mais reforçar correntes com sua própria boca. Declare que daqui em diante suas palavras serão alinhadas com o céu. Declare que sua boca será fonte de bênção, não de maldição. Feche os olhos e diga: eu quebro agora todo o ciclo de autossabotagem. Eu rejeito as palavras negativas que um dia lancei contra mim. Eu substituo por palavras de vida. Eu sou livre, eu sou escolhido, eu sou amado, eu sou forte, eu vou vencer. E sinta a atmosfera mudar. Porque quando você fala, o céu responde. Quando você declara, o universo se alinha. Quando você profetiza, a realidade começa a se curvar. Essa é a lei espiritual que já foi liberada desde o princípio. Não subestime o que você carrega. Você não é um eco da mentira. Você é a voz da verdade. Você não é cúmplice da escuridão. Você é trombeta da luz. Você não é escravo da autossabotagem. Você é profeta do seu destino. E isso é apenas o começo, porque se você venceu a batalha dentro, agora está pronto para enfrentar a batalha fora. A vitória contra a autossabotagem abre as portas para vitórias ainda maiores, porque quem governa a própria boca está pronto para governar territórios. Agora é o momento de entender o segredo dos grandes escolhidos. Eles não venceram apenas com espada, não venceram apenas com força. Eles venceram primeiro com a boca, com a confissão, com a declaração de fé. O exemplo mais poderoso é Davi diante de Golias. Todos conhecem a cena. Um jovem pastor, pequeno, sem armadura, sem experiência militar, diante de um gigante treinado, armado até os dentes, temido por todos. Humanamente era impossível, mas perceba, a batalha não começou quando a pedra foi lançada. A batalha começou quando Davi abriu a boca. Ele disse: hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Você entende a profundidade disso? Antes de derrubar o gigante, Davi já tinha decretado a vitória. Ele falou a realidade que ainda não via, porque cria no Deus que estava com ele. Golias zombava, ameaçava, declarava morte, mas Davi contra-atacava com palavras de vida, de fé, de certeza. E no mundo espiritual, a vitória já estava decidida antes da pedra voar. Esse é o princípio que você precisa ativar. O gigante que você enfrenta pode ter outro nome: doença, crise financeira, medo, perseguição, acusação, mas a arma é a mesma: a declaração de fé. Quando você abre a boca e diz: eu vou vencer porque o Senhor é meu sustento, eu não vou morrer, eu vou viver e cumprir meu chamado, eu não vou me envergonhar, eu vou ser exaltado para a glória do Altíssimo, o céu se move. Veja o que Isaías declarou: pelas suas pisaduras fomos sarados.
Ele não disse, seremos sarados, mas fomos sarados. Já está feito, já está consumado. A confissão não é esperança vaga, é convicção. É tomar posse de uma vitória que já foi decretada. Quando você diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, você está anulando a escassez. Quando você diz, meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, você está ativando provisão. Quando você declara, Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, amor e mente sã, você está anulando o terror da ansiedade. O inimigo sempre vai tentar calar a sua boca diante dos gigantes. Ele quer que você se sinta intimidado, que você pense, é melhor não falar nada, e se eu falhar? Mas esse é o truque, porque se você não falar, você não ativa. Se você se cala, a fé se cala. Mas quando você fala, mesmo tremendo, mesmo com lágrimas, você coloca em movimento as forças do céu. O que aconteceu com Davi não foi acaso. Ele entendeu que a boca é a arma principal. Por isso, declarou antes. Por isso, falou alto. Ele não apenas acreditou, ele proclamou. E o mundo espiritual já sabia quem venceria. Golias já havia perdido, antes mesmo da batalha física. Você pode estar diante de gigantes agora. Talvez um relatório médico que parece impossível. Talvez dívidas que parecem montanhas. Talvez rejeições que pesam como muralhas. Mas hoje você precisa fazer como Davi. Olhar para o gigante e dizer, você vem contra mim com espada, lança e acusação. Mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo a vitória é minha, porque eu fui escolhido. E não apenas diga uma vez, repita, declare, confesse até sentir a fé incendiar dentro de você. Porque a fé vem pelo ouvir. E quando você mesmo ouve sua boca declarar, sua fé cresce. Lembre-se do que Paulo escreveu. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Isso não é frase de efeito, é lei espiritual. Se você é escolhido, você tem acesso a essa força, mas precisa ativar pela confissão. Precisa usar sua boca como chave. Não importa quantos gigantes se levantem, não importa quantos zombem, o importante é quem fala mais alto no seu coração. Se a voz da fé prevalecer, a vitória já é garantida. Porque não é a sua pedra, não é a sua força. É o Deus que move a pedra. É o Deus que dirige o alvo. É o Deus que honra a palavra dos escolhidos. Veja bem, não se trata de negar o gigante. Davi não fingiu que Golias não existia. Ele olhou, viu, reconheceu, mas não deu a última palavra ao gigante. Deu a última palavra ao Deus vivo. Assim também você. Não é negar a doença, não é ignorar a crise, não é fingir que o medo não existe. É olhar para tudo isso e declarar, mesmo assim eu vencerei, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. É hora de você começar a falar com seus gigantes. Pare de falar apenas sobre eles. Pare de reclamar do tamanho deles. Comece a declarar contra eles. Abra a boca e diga, você não vai me parar, você não vai me derrubar. Eu já venci porque fui escolhido. E sinta isso. Cada palavra sua é como pedra lançada. Cada declaração sua é um golpe no gigante. Pode parecer pequeno, pode parecer fraco, mas quando vem carregado de fé, derruba muralhas. Não é o tamanho da sua pedra, é o tamanho do seu Deus. Não é o volume da sua voz, é a autoridade que ela carrega. E aqui está o segredo final. Os escolhidos não vencem uma única vez. Eles vencem sempre porque carregam a confissão no coração. Davi venceu Golias, mas depois enfrentou guerras ainda maiores, e em todas sua boca foi instrumento. Ele dizia, o Senhor é minha rocha, minha fortaleza, meu libertador. Ele sabia que a vitória não era acidente, era consequência da confissão. Hoje você está sendo chamado a assumir essa mesma postura. Não se cale, não recue. Use sua boca como arma de guerra. Declare vitória sobre a sua saúde. Declare provisão sobre a sua casa. Declare paz sobre a sua mente. Declare abundância sobre a sua vida.
e não pare até ver a realidade se alinhar. Porque assim como Davi, você já é vencedor antes da batalha. O gigante pode parecer maior, mas a promessa é eterna. E a boca que declara ativa a promessa. Você não precisa esperar o fim para comemorar. Pode celebrar agora, porque a vitória já foi decretada no céu. Então diga comigo: hoje mesmo minha vitória é declarada. Hoje mesmo os gigantes caem. Hoje mesmo eu ativo a minha herança. Eu sou escolhido e nada pode me parar. E quando você fala isso, o céu ecoa, o mundo espiritual registra e os gigantes começam a tremer. Porque eles sabem, um escolhido que fala com fé é invencível. Agora chegamos a uma revelação que poucos entendem. Não basta saber falar, é preciso saber calar. Porque a mesma boca que carrega poder para criar, também pode destruir se usada fora do tempo. A língua é fogo, disse Tiago, pequena chama, mas capaz de incendiar uma floresta inteira. Quantos já perderam bênçãos por não vigiar o que falaram em momentos de raiva, medo ou orgulho? A disciplina da língua é o teste mais difícil dos escolhidos, porque não se trata apenas de declarar vitória, mas de dominar o impulso. Quem controla a boca, governa a própria vida. Quem não controla, é arrastado por ela. Provérbios diz: quem guarda a boca e a língua, guarda a própria alma das angústias. Você percebe a seriedade disso? Pense em quantas vezes uma palavra precipitada causou dor irreparável. Uma frase dita no calor da emoção cortou como espada e abriu feridas que ainda sangram. Uma promessa vazia destruiu confiança. Uma murmuração apagou milagres que estavam prestes a acontecer. Não subestime a língua. Não pense que apenas grandes decisões importam. O detalhe das palavras define destinos. Por isso, os escolhidos são treinados pelo Espírito não apenas para falar com poder, mas para silenciar com sabedoria. E esse silêncio não é covardia, não é omissão, é estratégia, é escudo, é domínio espiritual. Até o silêncio pode ser uma profecia quando está alinhado ao propósito. Veja o exemplo de Jesus diante de Pilatos. Ele poderia ter se defendido, ele poderia ter chamado anjos, ele poderia ter desmontado todas as acusações, mas escolheu calar, e esse silêncio foi mais poderoso do que qualquer argumento, porque era silêncio carregado de autoridade. Era silêncio que dizia: vocês pensam que têm controle, mas o Pai já determinou o fim. Assim também você. Há momentos em que o Espírito vai dizer: cale-se, não responda ao insulto, não devolva a ofensa, não se justifique diante de quem não quer ouvir a verdade, porque sua palavra naquele momento não será semente de vida, mas será combustível para o fogo da discórdia. O silêncio, nesses casos, é a arma mais afiada. Mas há momentos em que você precisa falar. E aqui está o mistério: saber discernir quando calar e quando declarar. Isso é maturidade espiritual. Isso é disciplina da língua. Não é falar por impulso, mas por inspiração. Não é calar por medo, mas por obediência. Os escolhidos não podem viver como qualquer pessoa que fala sem pensar. Você não é comum. Sua boca carrega destino. Cada palavra sua ecoa em dimensões invisíveis. É por isso que o céu exige disciplina. É por isso que o Espírito insiste: não desperdice palavras, não brinque com declarações, não se deixe levar pela ira. Há um tempo para tudo: tempo de falar e tempo de calar, tempo de profetizar e tempo de esperar em silêncio. O silêncio diante do mal pode ser estratégia para que Deus mesmo lute por você. O silêncio diante da injustiça pode ser escudo para que o acusador se revele sozinho, mas o silêncio diante do propósito nunca é permitido. Veja bem, se você se cala diante da missão, é omissão. Se você se cala diante da fé, é negação. Mas se você se cala diante da provocação,
é vitória. Se você se cala diante da mentira, é sabedoria. É preciso discernir, é preciso deixar que o Espírito guie sua boca. Imagine agora se cada palavra sua fosse uma flecha. Você não pode atirar para todo lado. Precisa mirar, precisa escolher o alvo, precisa decidir o momento certo. Assim também é a boca dos escolhidos. Não pode soltar palavras aleatórias. Precisa guardar, vigiar, medir. Quantas bênçãos foram abortadas por murmuração? Israel estava a um passo da terra prometida, mas murmurou. Disse: não podemos vencer, somos como gafanhotos. E essa palavra foi sentença. Aquela geração inteira morreu no deserto não por falta de promessa, mas por excesso de murmuração. Você entende o peso disso? A língua matou o futuro deles. Agora compare com Josué e Caleb, que disseram: podemos conquistar, porque o Senhor é conosco. E esses foram os únicos que entraram na promessa, não porque eram mais fortes, mas porque suas bocas estavam alinhadas com o céu. Esse é o chamado para você hoje. Vigiar sua boca como quem guarda um tesouro. Não desperdiçar declarações, não abrir a boca para falar em vão, não se deixar levar por emoções passageiras, mas disciplinar-se como guerreiro que só solta a flecha na hora certa. E o silêncio? O silêncio é o segredo dos sábios. Quando você cala, dá espaço para o Espírito falar. Quando você cala, dá espaço para Deus agir. Quando você cala, impede que palavras de raiva se tornem sementes de destruição. O silêncio no tempo certo é escudo que protege. Mas atenção, não confunda silêncio com passividade. Os escolhidos não se escondem. Os escolhidos não se calam diante da missão. Eles apenas sabem que cada palavra tem hora, que cada flecha tem alvo, que cada decreto tem momento. Então, aprenda, discipline sua boca. Pratique o silêncio quando a carne gritar. Pratique a palavra quando o Espírito inspirar e verá que sua vida vai se alinhar como música afinada, sem notas fora do lugar. Declare agora em oração: Senhor, coloca um guarda na porta da minha boca. Não permitas que meus lábios falem em vão. Ensina-me a falar no tempo certo e a calar no tempo certo. Que minhas palavras sejam sementes de vida e meu silêncio seja escudo de sabedoria. E ao dizer isso, você já começa a sentir a paz. Porque quem aprende a calar não perde, ganha. Quem aprende a vigiar a boca não se enfraquece, se fortalece. Quem aprende a disciplinar a língua conquista territórios que os impulsivos jamais conquistam. Você não é comum. Você não pode falar como os outros. Você não pode reagir como os outros. Você é escolhido. E porque é escolhido, até o seu silêncio é profético. Até a sua pausa é carregada de autoridade. Até a sua boca fechada pode derrotar inimigos. Agora compreenda, a disciplina da língua é uma das últimas provas antes da exaltação. Se você passar, se você vigiar, se você suportar, verá o céu abrir em seu favor. Porque o Altíssimo confia grandes segredos apenas aos que sabem usá-los com sabedoria. Chegamos ao momento final desta revelação. Tudo o que você ouviu até aqui não foi por acaso. Não foi apenas mais um conteúdo. Foi um decreto espiritual, uma convocação celestial. E agora, diante desta palavra, você precisa decidir o que fará. Porque não basta ouvir. Os escolhidos não apenas ouvem, eles respondem. O Altíssimo está dizendo a você: suas palavras carregam poder eterno. Seus lábios podem construir ou destruir, liberar vida ou semear morte. E hoje você é chamado a assumir a responsabilidade divina que lhe foi entregue. O denunciante no mundo físico trouxe a prova da sua inocência, mas no mundo espiritual, você mesmo precisa abrir a boca e declarar quem realmente é. Este é o momento de virar a página. As acusações já caíram, as mentiras já foram expostas, as correntes da autossabotagem já foram quebradas. O silêncio da sabedoria já foi ativado. Agora é hora de falar.
Falar como quem sabe que cada palavra é semente eterna. Falar como quem sabe que o destino depende do que se declara. Então, em fé, levante sua voz e repita: eu sou o escolhido, eu sou livre, eu sou inocente diante do céu. Eu carrego poder em minhas palavras. Eu sou chamado para vencer. Eu não sou escravo do medo, eu não sou escravo da mentira. Eu sou filho amado do Altíssimo. E minha vida é testemunho da glória de Deus. Sinta isso ressoar dentro de você. Não é apenas um exercício. É um ato profético, é a assinatura espiritual do seu destino. É o momento em que você concorda com o céu e rompe de vez com o inferno. Agora, eu oro junto com você. Senhor, guarda a nossa boca, purifica os nossos lábios, que cada palavra que sai de nós seja vida, seja luz, seja verdade. Que nossos lábios nunca mais sejam instrumentos de acusação, mas sim de bênção. Que toda maldição, consciente ou inconsciente, seja anulada pelo sangue do Cordeiro. Coloque em nossa boca o fogo do Teu Espírito, para que nossas declarações abram os céus e fechem portas do inimigo. Receba esta oração. Receba como selo, porque a partir de hoje você não pode mais se esconder. O céu já te marcou, você já foi convocado, sua vida já foi separada. Os escolhidos não voltam atrás. Eles avançam até o fim, mesmo diante da perseguição, mesmo diante das guerras, porque sabem que maior é aquele que está com eles. Mas não basta apenas guardar isso para si, o chamado também é compartilhar. Quando você compartilha esta palavra, você está semeando em outros corações. Quando você escreve amém, você está assinando espiritualmente que esta revelação é sua. Quando você se junta a esta comunidade de fé, você está se alinhado a um exército, e este exército não pode ser vencido. Ouça bem, sua boca não será apenas para mudar sua vida, sua boca será usada para mudar ambientes, mudar famílias, mudar gerações. Você será boca profética em sua casa, em seu trabalho, em sua cidade. Você será voz de esperança onde só havia desespero. Você será trombeta de luz em meio à escuridão. É por isso que o inimigo sempre tentou calar você. Ele sabia que se você descobrisse quem é, se você abrisse a boca com autoridade, ele perderia o controle. E hoje ele perdeu, porque você descobriu, porque você recebeu, porque você falou. Agora, antes de terminar, faça um último ato profético. Coloque a mão sobre sua boca e diga: esta boca é a do Senhor. Esta boca é fonte de vida. Esta boca não vai liberar maldição. Eu sou escolhido e minhas palavras vão transformar o mundo ao meu redor. Sinta o peso disso. Sinta a atmosfera mudar. Sinta o Espírito confirmar em seu coração. Você não é mais o mesmo. Você nunca mais será o mesmo, porque os escolhidos, uma vez despertos, jamais voltam a dormir. Então, vá, use sua boca. Declare bênçãos, ore com ousadia, profetize sobre sua família, fale vida sobre sua saúde, declare provisão sobre suas finanças, levante sua voz em favor da sua cidade e veja como o mundo espiritual responde. Porque o que foi dito até aqui não termina agora, é apenas o começo. Uma jornada começa hoje, uma jornada de palavras vivas, de declarações poderosas, de decretos eternos. Você foi convocado, escolhido, inocentado e enviado. E para selar este momento, repita mais uma vez como quem grava fogo na eternidade. Eu sou escolhido, eu sou livre, eu sou boca profética do Altíssimo, e minha vida será testemunho vivo da verdade que jamais pode ser apagada. Que assim seja. Amém.